Olá, boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Eu realmente estou entediado. Quer dizer, não sei se a palavra é entediado, mas acho que junta um pouco de preocupação. Parece que a situação tem horas que está avançando e tem outras horas que parece que a gente vai continuar nessa situação por um bom tempo. Então, cabe a gente fazer o quê? Tentar se desviar um pouco de todo esse contexto dessa pandemia, né? Tentar realmente visualizar outras situações ou realmente ter uma dedicação mais. Eu aconselho vocês a não só fazer as atividades escolares certinho, como também busquem outras alternativas. Façam leitura de outros tipos de livros, algum livro que vocês considerem interessante. Assistam bons filmes, tá? Aproveite a oportunidade para assistir bons filmes que realmente são importantes para o nosso crescimento, nosso amadurecimento pessoal e profissional. No caso de vocês, pessoal e como alunos também, isso é extremamente importante, porque vai tirando um pouco da gente desse contexto que nós estamos inseridos por conta da disseminação desse terrível vírus que realmente está acabando com o psicológico de todo mundo, na verdade. Ó, vamos avançar no assunto, certo, gente? A gente já finalizou o nosso primeiro capítulo, né? Capítulo não, é um módulo, na verdade, com o nosso livro 1, tá? Nós vamos o livro 1, vamos para o nosso livro 2, que é esse aqui, tá? Capítulo 2. Assim nasceu a humanidade, tá, gente? Esse é o novo livro que nós começaremos a estudar a partir de hoje. Vamos iniciar falando sobre os primeiros passos do ser humano. Como a gente sabe, para explicar o surgimento da humanidade, dos seres humanos, tem várias teorias que explicam, certo? Mas tem duas que são realmente as mais aceitas para a questão de estudo, para a questão de saber didático e científico, certo, gente? São duas que eu vou falar sobre elas daqui a pouco. A princípio, essas teorias, durante muito tempo buscou-se, na verdade, explicar como se deu o surgimento dos povos, né? Do ser humano em si, como foi que realmente nós surgimos de fato. Tem alguns contextos de surgimento tanto da Terra como do ser humano, tá? Tem uns que são considerados realmente mitos, que hoje nós já consideramos como mitos, mas que em outras épocas eram considerados como verdade. A gente pode iniciar falando um pouquinho sobre as concepções trazidas pelos povos indígenas. Nós temos, por exemplo, para os povos Iuajás, lá do Parque Indígena de Xingu, por exemplo, eles consideram o Sol e a Lua são divindades, tá? Para eles, através de um toque musical de um chocalho e um sopro da fumaça do tabaco, transformaram troncos de madeira em seres humanos. Essa concepção trazida por esses índios do Parque Indígena do Xingu realmente hoje é um mito, tá? É um mito, de fato. A gente estuda para que a gente saiba como é que eles explicavam realmente esses contextos de surgimento da humanidade. Nós temos outro grupo de indígenas, que são os Iarubás, lá da África, que eles diziam que nós somos descendentes de uma humanidade que foi modelada de um barro, dotado desse barro de alma, e Oxalá, que é o deus dos Iarubás, através de um sopro divino, ele transformou a humanidade. Interessante, né? Bom a gente saber também essas concepções distintas. Vindo para cá, do nosso contexto brasileiro, nós temos em torno de 80% das pessoas que são cristãos, tá?
Nesse contexto, então a gente vai agregar que esse pessoal acredita na teoria da criação, a chamada teoria criacionista. O que diz a teoria criacionista? A teoria criacionista, ela vai nos dizer que nós fomos criados à semelhança de Deus, através de quê? De um barro, né? Deus modelou um pedaço de barro, vamos dizer assim, e Deus cria o primeiro homem, que foi quem? Adão, tá? Quem não sabe, aprenda, por favor. Acredito que todos sabem. E aí depois, Deus cria Eva, que é o primeiro casal humano, segundo a teoria criacionista, a ocupar a Terra, certo? Essa teoria criacionista, ela é válida? Sim, tá? Ela é considerada como válida. A teoria criacionista, a teoria que diz que nós somos descendentes de Adão e Eva. Em contrapartida, ou seja, contestando essa teoria criacionista, nós temos a teoria evolucionista. E aí, alguém sabe o que essa teoria criacionista vai defender? Me digam aí para ver se eu ouço daqui a resposta de vocês. Espero que seja uma resposta correta. Ó, queridos, a teoria criacionista, o nome já é autoexplicativo, tá? Chamado teoria... Perdão. Criacionista, já falei, é a teoria defendida pelos cristãos da criação divina, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Teoria criacionista, teoria da criação divina. A teoria defendida pelos cientistas é chamada de teoria evolucionista, certo? Lembra que eu disse a vocês no início que nós temos duas teorias que são consideradas válidas? A primeira é a teoria criacionista, que foi essa que eu falei, sobre a criação realmente, certo? Defendida por Deus, dos cristãos. E a teoria evolucionista, que é a teoria defendida por quem? Charles Darwin, que ele vai dizer que nós somos descendentes dos primatas. Nós somos descendentes de uma espécie de macacos, que esses primatas foram evoluindo, até que chegou na raça humana, certo? E repito, as duas teorias hoje estudadas para explicar o surgimento dos seres humanos são essas duas teorias. Teoria criacionista, que é a teoria da criação, que diz que nós somos descendentes de Adão e Eva, e a teoria evolucionista defendida por Charles Darwin, que é a teoria da evolução, que um grupo de primatas eles foram evoluindo, até que chegou no primeiro homem, que é o Homo sapiens, que deu origem a todos os outros. Tá bem? Deixa eu só ler um trecho aqui para vocês direitinho. Ó, ao longo do século XIX e XX, a teoria darwiniana, que é a teoria de Darwin, que é a teoria evolucionista, sofreu severas críticas, sobretudo dos criacionistas. É comum uma teoria criticar a outra, tá? Ou seja, a teoria criacionista, que é a teoria que diz que nós somos descendentes de Adão e Eva, ela critica severamente a teoria evolucionista, bem como a teoria evolucionista pode vir a criticar a teoria criacionista. Tudo bem, nesse aspecto, certo? Charles Darwin, assim como ele diz que ele fala sobre a teoria da evolução, ele diz que há uma seleção natural dentro da própria humanidade em que vai sobreviver aqueles que são considerados mais fortes e que conseguem se adaptar de uma forma mais rápida a uma determinada realidade. Trazendo esse ponto da teoria defendida por Charles Darwin, da questão de adaptação de que sobrevivem os mais fortes. Se nós trouxermos para a nossa realidade
acerca da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo. E já faz exatamente, eu acho que quase 2 meses, né, que estamos nesse distanciamento social. E vocês, assim como eu e assim como todo mundo, teve que aprender a se adaptar, a viver com essa realidade. É lógico que tem umas pessoas que estão cumprindo. E meus parabéns a todo mundo que realmente está cumprindo. Outros estão descumprindo, que são pessoas hipócritas. Gente, assim como Darwin diz, a gente precisa se adaptar. Então a gente está vivendo hoje uma realidade em que essa realidade a gente precisa se adaptar. Se nós não nos adaptarmos a essa realidade que nós estamos vivendo hoje, o que pode acontecer com a gente? Tem pessoas que podem sair dessa situação com sérios problemas psicológicos. Tem pessoas que estão surtando. Tem pessoas que estão com tendência a depressão e ansiedade. Por quê? Porque não conseguem se adaptar a essa nova roupagem, a essa nova realidade social que nós estamos enfrentando. Então, lá há muito tempo, desde 1882, Darwin já dizia que o ser humano tem uma seleção natural, ou seja, a humanidade ela se autoseleciona e só vai sobreviver aqueles que são considerados mais fortes. Avançando aqui no conteúdo do livro de vocês, a gente já viu no contexto dos nossos primeiros estudos sobre história, que durante muito tempo só era considerado objeto de estudo da história coisas que fossem realmente que tivesse um aspecto de oficialidade, ou seja, só era considerado objeto de história um documento oficial, uma peça oficial, alguma coisa que fosse usado por algum descobridor, por uma pessoa importante da história. Depois a gente foi vendo que com o surgimento da escola de análise, o objetivo de estudo da historiografia, ou seja, do estudo da história, ele se ampliou. E tudo, na verdade, que passou a ter uma significância relativa para a história, começou a fazer parte desse estudo. Então, temos que entender que, para o estudo da história hoje, tudo é válido, tá, gente? Todo objeto que possa nos servir de base para explicar alguma coisa serve para a historiografia. Não precisa ser simplesmente um objeto, um documento oficial ou coisa desse tipo. Como a gente sabe, também pode ser inclusive a memória de uma pessoa que viveu naquele tempo. Tudo isso serve de objeto para o estudo da história. Como eu disse a vocês também, segundo a teoria defendida por Charles Darwin, que é a teoria evolucionista, quando os grupos de primatas começaram a evoluir para dar origem aos seres humanos, eles deram origem ao primeiro homem, ao grupo de homens denominado de Homo sapiens, tá? Realmente o último homem da escala da evolução que deu origem aos demais seres humanos. E esses Homo sapiens, eles fazem parte do grupo dos hominídeos. São considerados os primeiros grupos de seres humanos. Vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre o modo de vida dos primeiros hominídeos, tá? Lembrando que esses primeiros seres humanos, eles tinham aspectos muito parecidos com os primatas, tá? É por isso que também muito estudo levou a crer que realmente nós somos descendentes desses primatas. Os primeiros hominídeos viveram em luta constante pela sobrevivência. Isso também é algo muito comum dentro das civilizações de antigamente. Eles tinham que realmente tentar sobreviver. A luta era para sobreviver, ou seja, para se manter realmente vivo. Enquanto eles se adaptavam, essa luta pela sobrevivência era dada até enquanto eles conseguiam se adaptar a todo o meio em que eles viviam. Certo, gente? É possível que a evolução dos ancestrais humanos para os bipedalistas. Esse nomezinho que o professor de vocês quase não consegue pronunciar, bipedalismo, o que era isso? Porque
Como dizem que nós somos, a teoria evolucionista diz que nós somos descendentes dos primatas, como a gente sabe, os primatas eles não andam em duas pernas como a gente, né? Geralmente são quadrúpedes. Então, o bipedalismo, ou seja, a partir do momento que a gente ganha essa forma de conseguir se equilibrar nas duas pernas e ter essa postura ereta, segundo a teoria evolucionista, também foi por uma questão de necessidade de conseguir alimentos. Então, a princípio, nós não tínhamos essa postura reta, a gente não conseguia ficar de pé. Éramos um pouco curvado, tá? E a gente vai evoluindo até conseguir essa postura ereta, por conta realmente da necessidade que nós tínhamos de conseguir alimentos que muitas vezes estavam fora do nosso alcance, tá? Com relação ao crescimento do cérebro humano, esteve associada a uma dieta funcional, rica em calorias e nutrientes, compostos de alimentos de origem animal, como carne e leite, que eram os tipos de alimentos mais comuns para eles. Outro artifício que tornou a produção de energia calórica mais efetiva foi o cozimento de alimentos. Até porque durante muito tempo eles comiam, não tinham práticas de cozinhar os alimentos, então comiam tudo cru, realmente. Enquanto os alimentos crus levam mais tempo para serem absorvidos pelo organismo, os alimentos cozidos são digeridos mais rapidamente, aumentando a liberação de energia e atendendo aos gastos calóricos de um cérebro complexo como o do homem. Por fim, o que poderia ter sido um entrave, ou seja, um problema para a evolução da espécie humana no período paleolítico, ou seja, uma dieta de difícil acesso que envolvia o nomadismo, que eram aqueles povos que eles não tinham práticas de cultivo e eles precisavam, na verdade, estar se deslocando de um lugar para outro. Os perigos da caça e o domínio do fogo para o cozimento de carnes e vegetais tornou-se o principal propulsor, ou seja, algo que impulsionou da sobressação humana e outras espécies. Segundo todos esses questionamentos, é o que vai dizer que foi isso que nos levou realmente a uma evolução, o domínio dessas práticas que fez com que nós evoluíssemos e chegar nessa raça que somos hoje, tá? As mudanças fisiológicas, anatômicas e sociais levaram a um processo chamado de hominização, que culminaram na transformação da produção da cultura e dos saberes com a confecção de artefatos, de trabalhos de guerra, entre outros, além da elaboração de uma linguagem para a comunicação. Olha, quando vocês começarem a entender esse contexto, não pensem, na verdade, que essa evolução aconteceu, digamos, o primata dormiu e acordou já igual um ser humano. Não, minha gente. A teoria da evolução ela explica que essas coisas aconteciam num contexto gradativo e continuado. E não é do dia para a noite. Eram vários dias, várias semanas, vários meses, vários anos, até acontecer essa evolução. Primeiro ele começa a sair daquela postura de ser curvado, como eu disse a vocês, para ter uma postura mais ereta. Depois a questão da hominização, né? Essa questão também do aperfeiçoamento facial da gente, o domínio das nossas técnicas, a forma como a gente aprende a manusear as coisas, várias outras situações, tudo isso é decorrente da evolução, tá? Não foi do dia para a noite, essas coisas aconteciam de forma gradativa e continuada. Tudo bem? Por fim, finalizando essa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a comunicação verbal e outras formas de expressão. A capacidade de comunicação verbal é um dos fatores que diferencia o ser humano de outros animais. Claro, nós conseguimos nos comunicar através da fala, tá? É uma característica indissociável do ser humano. A comunicação entre os primeiros grupos humanos ocorreu de forma lenta e o desenvolvimento da fala não foi linear, desenvolvendo-se concomitantemente em vários locais. O que significa dizer isso? O que eu acabei de dizer a vocês agora há pouco. Eles não, quando eles evoluem, vão evoluindo, eles não já chegam nessa evolução falando de forma tão fluente como a gente fala. Essa comunicação acontecia através de um grito, de uma determinada voz que denominava alguma coisa, e assim vai evoluindo. Eles não... É como, por exemplo,
Se a gente fizer uma analogia, ou seja, uma comparação com um bebezinho, quando ele começa a falar. É tanto que tem hora que a gente não para prestar atenção nessa característica, mas vejam como é interessante. Uma criança, um bebê, não sabe falar nada, né? Só sabe chorar quando é bebê, na verdade. E do nada, eles começam a, a gesticular algumas palavras. Mamãe, papai, por exemplo, então uma palavra que eles escutam com muita frequência, eles começam a observar a nossa boca, a forma como a gente pronuncia, são coisas que eles vão aprendendo. Então, imaginem, mentalizem da mesma forma como aconteceu nos nossos antepassados. Eles iam aprendendo, na verdade, toda essa comunicação. Eles não já chegaram assim, dormir um macaco e acordar um ser humano, não, tá? E outra, não foi qualquer espécie de primata que deu origem ao ser humano, foi uma determinada espécie, tá? Que segundo os cientistas, aquela espécie foi um único tipo que realmente conseguiu evoluir para chegar na espécie humana. Tá bem, queridos? Ó, só dando uma reforçada para vocês. Todo esse contexto aqui, ele nos leva às duas principais teorias que explicam a evolução e o surgimento dos seres humanos. Como eu disse a vocês, tem várias teorias, mas as duas que vocês precisam aprender, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, é a teoria evolucionista e a teoria criacionista. Criacionista vai dizer que nós somos descendentes de Adão e Eva, fomos criados por Deus. Teoria evolucionista, definida por Charles Darwin, vai dizer que nós evoluímos através dos primatas. Então, façam a leitura direitinho de todo esse contexto que a gente estudou, do início até a página 10. Eu vou finalizar a aula hoje, eu não vou passar a atividade para vocês, eu sei que todos os professores estão passando atividade, então hoje eu não vou passar, tá? Vou deixar para passar uma atividade na próxima aula, mas eu quero que vocês façam a leitura do livro, porque quando eu for para a próxima aula, se tiver alguma coisa que vocês não entenderam nessa primeira parte, vocês me dizem e aí a gente dá uma esclarecida para continuar, tá? E mais do que nunca, tomem os cuidados direitinho. Eu já soube que o vírus está se espalhando de uma forma muito rápida pelo estado. Quase todas as cidades do estado de Alagoas já estão com ou casos confirmados ou casos suspeitos, que tudo indica que serão confirmados. Então, mais uma vez, mantenham o cuidado direitinho, tá? Talvez as pessoas mais jovens não terão o vírus de forma muito intensa, mas eu sei que na casa de cada um de vocês, assim como na minha, tem pessoas que já têm mais de 60 anos, tem criança, ou na família de vocês, tem pessoas que às vezes têm problemas respiratórios ou diabetes, enfim, minha gente, todo mundo, na família de todo mundo tem alguém que acaba fazendo parte de um grupo de risco. Então é isso, vamos nos cuidar direitinho. Se não quiserem fazer isso por vocês, façam pelas pessoas que vocês amam, que vocês gostam, que vocês querem que sobrevivam a essa situação. Parece bobagem, mas não é não, tá? Assim, a realidade estava muito distante da gente, mas ela está chegando. Os casos, eles estão aumentando de uma forma muito avassaladora, estão aumentando de uma forma muito rápida. Então é isso, ou a gente realmente começa a ter esse cuidado, ou infelizmente, talvez a gente acabe perdendo pessoas que a gente ame, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus. Escutem meu vídeo direitinho, tô com saudade de vocês. Se cuidem, tá, gente?